Minha gente querida, muito bem-vindos, muita paz, muita luz para todos nós, muito amor em nossos corações. Vamos começar com a frase de Emmanuel, do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. A dor aproveitada é o caminho para Deus. Por isso a gente tem que pensar, entender, aproveitar todas as oportunidades que a gente tem quando tem dificuldades para conseguir chegar a Deus. Entender por que a gente está sofrendo, porque tem essa dor na vida da gente, o que a gente pode aprender com ela, para poder ser uma dor aproveitada, né? Passamos então para o Livro dos Espíritos. A gente está no capítulo da Lei de Destruição, falando sobre o assassínio. Kardec perguntou se Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa. E o Espírito de Verdade respondeu: só a necessidade pode desculpar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra o seu agressor, deve fazê-lo. Quer dizer, existe uma desculpa? Existe, mas se tinha alguma oportunidade de não precisar fazer, de não precisar agredir o outro, é bem melhor. Aí ele não tem que se desculpar por nada, ele não agrediu. Mas a legítima defesa é muitas vezes um reflexo da nosso instinto de sobrevivência. Então, a gente se defende para conseguir sobreviver. Mas tem que ser na mesma medida, como a gente pensa mesmo. Deus nos deu esses critérios, essa consciência para a gente saber o que a gente pode e o que não pode fazer. Se a gente ultrapassar os limites, naturalmente que a gente mesmo não vai se desculpar. Passamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo, e agora a gente está na parte final e vai falar um pouco sobre a obra de Kardec. Na Revista Espírita de 1868, Kardec escreveu que os espíritos têm a fé, conseguem crer numa fé inabalável, porque está sentada na evidência e na demonstração, porque satisfaz a razão. É a fé dos espíritas que é a prova de sua força, porque eles se esforçam para se tornarem melhores, domarem suas inclinações mais e pôr em prática as máximas do Cristo, olhando todas as pessoas como irmãs, sem acepção de raça, de castas, nem de seitas, perdoando seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do modelo divino de Jesus. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sob os aspectos científico,
filosófico e religioso. A partir de 1854 até o seu falecimento em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, em 1868, além da obra O que é o Espiritismo, de 1859, e uma série de opúsculos e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1860. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, em 1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras nos permite extrair conclusões básicas. Primeiro, todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso, que levam todos gradativamente à perfeição. Segundo, o progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma do espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Terceiro, no período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo se comunicar com os homens. Por último, o progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam se desenvolver de forma consciente e voluntária. E para terminar as nossas leituras de hoje, vamos ler uma trovinha de Oscar Batista. Depois da morte se vê em tudo, seja onde for, que só perdura na vida o que se fez por amor. E para a gente se preparar para a prece, vamos ler uma mensagem de Emmanuel, do livro Caminho Espírita. Auxiliemos os que tombaram em sofrimento. Deixemos que a voz deles nos alcance a vida, sem nos presumir tão longe. Frequentemente, o espaço que nos distancia é apenas aquele que nos separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que lhes encharcam as horas, é possível que eles estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há aqueles que procuram mostrar um sorriso após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado em penúria. E aqueles, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia de suicídio, acreditando que seja a única solução para as dificuldades que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos do espírito, ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixemos que nos visitem no espelho da consciência. Nos veremos sentindo a baliza de extensa caravana de angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e jovens espoliados de afeto, que a necessidade em muitas ocasiões relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfrutamos saúde, se temos algum tempo disponível, se possuímos influência ou se retemos essa ou aquela sobra de bolsa, colaboremos para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exigemos, porém, a gratidão alheia para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de nosso concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal,
dos quais não nos é lícito aproximar por enquanto, para não patrocinarmos a irreflexão ou a desordem, oremos por eles e os amparemos de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas, estão vivas. Elas vibram de esperança e felicidade com nossos gestos de amor e nos dirão em preces de alegria no silêncio da nossa alma. Deus os guarde e abençoe. E assim aqui estamos nós, Senhor, pedindo por todas essas pessoas, por todos esses nossos irmãos, tão sofredores, muitos ainda até sem consciência do sofrimento que passam, mas se sentem angustiados, se sentem ansiosos, sem saber exatamente porquê, mas guardam nas suas consciências todas as dificuldades para encontrar o bem, para encontrar paz em seus espíritos, para cultivarem amor. E assim, Senhor, pedimos que leve as nossas vibrações de amor para eles, as nossas vibrações de paz, de felicidade, de conforto, para que no íntimo de seus corações eles encontrem a Ti, Senhor. Encontrem a Sua mensagem de amor, a consciência da necessidade de fazer o bem, de amar a todos, de pensarem nas palavras de Jesus que em todos os tempos ressoam em nossas mentes, em nossos corações, e querem dirigir as nossas vidas, que eles possam deixar toda essa ressonância de mensagens de amor repercutirem em suas mentes, em seus corações. Que possamos também nós refletirmos em cada palavra de Jesus, em cada palavra de amor, de carinho, de paz, para construirmos contigo, Senhor, esse mundo de amor, o seu reino, que cada vez mais próximo se estabelece em nossa terra, que depende da nossa atitude, da nossa ação, do nosso pensamento, da nossa vibração, para chegarmos a Ti, Senhor. Te agradecemos por Sua presença em todos os momentos de nossas vidas. Te agradecemos por todos os momentos de dificuldade, de dor, que nos ensina a sermos humildes, a sermos agradecidos a Ti. Nos ensina a amar o nosso próximo, nos ensina a amar a nós mesmos, nos ensina a Te amar, Senhor. Obrigada, meu Deus, que assim seja.